Talvez você não esteja cansado da vida. Talvez você esteja cansado da pessoa que precisou se tornar para aguentar tudo o que viveu. E essa é uma diferença muito importante, porque existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Não é sono, não é preguiça, não é falta de força, é um cansaço da alma. É como se você acordasse, fizesse tudo o que precisa fazer, respondesse às pessoas, trabalhasse, sorrisse quando precisa sorrir, resolvesse problemas, carregasse responsabilidades, mas por dentro tivesse uma pergunta silenciosa: em que momento eu me perdi de mim? E talvez essa pergunta seja o começo de uma resposta que você evita há muito tempo. Porque muitas vezes a gente não muda porque quer. A gente muda porque precisa sobreviver. A vida aperta, as pessoas decepcionam, as responsabilidades aumentam, os sonhos ficam para depois, a dor ensina a desconfiar, as perdas ensinam a não esperar tanto. E, aos poucos, uma nova versão nasce, mais fria, mais prática, mais desconfiada, mais silenciosa, mais resistente. Só que essa versão que nasceu para te proteger pode também ter começado a te aprisionar. E talvez seja por isso que, mesmo tendo vencido tantas coisas, você ainda se sente vazio, porque você venceu, mas não se reconhece. Você continuou, mas deixou partes suas pelo caminho. Você aprendeu a não depender de ninguém, mas também desaprendeu a receber afeto. Você aprendeu a ser forte, mas começou a sentir culpa quando precisa descansar. Você aprendeu a não demonstrar fraqueza, mas agora não sabe mais pedir ajuda. E a pergunta é: será que você está cansado da sua vida? Ou está cansado de sustentar uma máscara que um dia foi necessária, mas agora ficou pesada demais? Pensa comigo. Quantas vezes você disse está tudo bem quando não estava? Quantas vezes você aguentou calado para não parecer fraco? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia só para não começar uma guerra? Quantas vezes você se adaptou tanto ao ambiente, às pessoas, às cobranças, que esqueceu qual era a sua forma original? Existe uma dor muito silenciosa em virar alguém que funciona, mas não sente, alguém que entrega resultado, mas perdeu alegria. Alguém que mantém tudo de pé, mas por dentro está desmoronando. E o mais perigoso é que, de fora, ninguém percebe. As pessoas olham e dizem: você está bem, você é forte, você dá conta, você sempre resolve, mas ninguém vê o preço que você paga para continuar parecendo inteiro. E talvez você tenha se acostumado tanto a ser essa pessoa forte, que nem você percebe mais o quanto está cansado. Só que a alma sempre dá sinais. Ela dá sinais no desânimo sem explicação, na irritação com coisas pequenas, na vontade de sumir por um tempo, na sensação de que tudo exige esforço demais, na perda de prazer por coisas que antes faziam sentido, na falta de paciência para conversas vazias, na vontade de ficar em silêncio e principalmente naquela sensação estranha de olhar para a própria vida e pensar: era para eu estar feliz, então por que eu não estou? Esta frase revela muita coisa, porque às vezes você conquistou coisas que desejava, passou por batalhas, superou pessoas, construiu alguma estabilidade, mas a versão que chegou até aqui não é exatamente você. É uma versão moldada pela defesa, pelo medo, pela necessidade, pela cobrança, pela sobrevivência. E quando a sobrevivência vira identidade, a vida começa a perder cor, porque você não vive mais, você administra riscos, você não sonha mais, você calcula danos, você não se entrega mais, você se protege, você não descansa mais, você apenas desliga por algumas horas e volta para o mesmo ciclo. Então, começa a achar que o problema é a vida, mas talvez o problema não seja a vida. Talvez o problema seja que você está tentando viver uma vida nova com uma versão antiga de si mesmo, uma versão que foi criada em uma fase de dor, uma versão que fazia sentido quando você precisava se defender, mas que agora impede você de respirar.
E aqui existe uma verdade difícil. Nem toda a armadura deve ser carregada para sempre. A armadura que te protegeu na guerra pode te sufocar na paz. E muitas pessoas passam anos vivendo assim. Elas não estão mais no mesmo lugar, não estão mais cercadas pelos mesmos perigos, não estão mais vivendo a mesma ameaça, mas continuam reagindo como se ainda estivessem, continuam desconfiando de tudo, continuam esperando o pior, continuam escondendo sentimentos, continuam sabotando momentos bons porque não sabem relaxar dentro da paz. Porque a paz, para quem viveu muito tempo em alerta, pode parecer estranha. Às vezes a pessoa está tão acostumada ao caos que quando a vida fica silenciosa, ela acha que algo ruim vai acontecer e então ela mesma cria problemas. Ela corre, ela se distrai, ela se cobra, ela entra em relações difíceis, ela ocupa a mente o tempo todo, porque ficar em silêncio consigo mesma seria encarar uma pergunta que assusta. Quem eu sou quando não estou apenas tentando sobreviver? Esta pergunta muda tudo, porque talvez você tenha se confundido com sua função, com seu trabalho, com sua imagem, com suas responsabilidades, com a pessoa que todos esperam que você seja. Mas você não é só isso. Você não é apenas aquele que resolve, aquele que aguenta, aquele que produz, aquele que cuida, aquele que não reclama, aquele que levanta de novo. Você também é alguém que sente, que cansa, que precisa de afeto, que precisa de silêncio, que precisa de verdade, que precisa de sentido. E talvez o seu maior recomeço não seja mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento ou de aparência. Talvez o seu maior recomeço seja voltar a habitar a si mesmo. Voltar a se perguntar: o que eu realmente sinto? O que eu quero construir? O que eu não aceito mais? O que em mim ainda está ferido? O que eu continuo fazendo só porque aprendi que precisava ser assim? Porque existem versões nossas que foram úteis, mas não são eternas. A versão que você criou para não quebrar talvez tenha sido necessária. Respeite essa versão. Ela te trouxe até aqui. Ela suportou dias que ninguém viu. Ela engoliu choros. Ela tomou decisões difíceis. Ela levantou quando não tinha energia. Ela te protegeu de dores maiores. Mas talvez agora você precise olhar para ela e dizer: obrigado por ter me protegido, mas agora eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver. E viver exige outro tipo de coragem. Sobreviver exige força, mas viver exige entrega. Sobreviver exige defesa, mas viver exige presença. Sobreviver exige controle, mas viver exige confiança. Sobreviver exige resistir, mas viver exige sentir. E talvez seja por isso que tanta gente tem medo de melhorar. Porque melhorar significa abrir mão da identidade construída na dor. Significa parar de se definir pelo que fizeram com você. Significa parar de usar o passado como única explicação para tudo. Significa aceitar que a dor explica muitas coisas, mas não pode dirigir toda a sua vida. E isso não acontece de uma vez. Não é uma decisão mágica. É um retorno lento, um retorno ao próprio corpo, à própria voz, à própria verdade, à própria fé, aos pequenos hábitos, ao básico bem feito: dormir melhor, comer melhor, caminhar, ficar em silêncio, parar de se intoxicar com excesso de comparação, parar de procurar resposta em todo lugar e começar a ouvir a própria consciência, porque a sua alma não grita no barulho, ela fala baixo. E, muitas vezes, você não está sem resposta, você está barulhento demais para ouvir. A versão que você criou para sobreviver gosta do controle. Ela quer prever tudo. Ela quer evitar toda dor. Ela quer impedir qualquer decepção. Mas a vida real não cabe nesse controle. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se afasta do fluxo. Existe uma sabedoria em perceber que nem toda defesa é proteção. Às vezes, a defesa virou prisão. Às vezes, a frieza virou medo. Às vezes, a independência virou solidão. Às vezes, o orgulho virou incapacidade de pedir perdão.
Às vezes, a força virou fuga da vulnerabilidade. E a cura começa quando você consegue olhar para isso sem se odiar. Não é sobre se culpar, é sobre se perceber. Você fez o que conseguiu com a consciência que tinha. Você reagiu como sabia reagir. Você se protegeu com as ferramentas que possuía. Mas agora, se você está ouvindo isso e algo dentro de você está inquieto, talvez seja porque uma parte sua já sabe. Está na hora de deixar morrer uma versão que não serve mais. Não a sua essência, não a sua história, não a sua força, mas a versão endurecida, automática, defensiva, que nasceu da dor e acabou tomando o lugar da sua alma. Porque existe uma vida depois da sobrevivência. Existe uma vida onde você não precisa estar sempre armado. Onde você não precisa provar valor o tempo todo, onde você não precisa carregar sozinho tudo aquilo que pesa, onde você pode ser forte sem ser frio, onde você pode ser sensível sem ser fraco, onde você pode recomeçar sem negar tudo o que viveu. E talvez hoje a pergunta não seja, por que estou tão cansado? Talvez a pergunta seja, que parte de mim está pedindo para voltar? Porque o cansaço, às vezes, é um chamado para parar de performar, parar de fingir que não sente, parar de se abandonar para caber em expectativas, parar de confundir resistência com vida. E quando você começa a voltar para si, algumas coisas mudam. Você passa a escolher melhor as pessoas que entram na sua vida. Você para de explicar demais para quem não quer entender. Você deixa de implorar presença. Você começa a respeitar seus limites. Você entende que silêncio também é resposta. Você percebe que paz não é tédio. Paz é sinal de que a alma está parando de lutar contra si mesma. E talvez esse seja o ponto central. Você não precisa se tornar uma pessoa nova. Você precisa parar de trair a pessoa que você sempre foi por dentro. Aquela parte sua que ainda acredita, que ainda sente, que ainda deseja uma vida com sentido, que ainda busca Deus, verdade, direção, profundidade. Esta parte não morreu. Ela só ficou escondida debaixo das camadas de defesa e agora ela está tentando voltar. Então, se você está cansado, não se apresse em se julgar. Não diga apenas, eu sou fraco. Não diga apenas, eu não dou conta. Talvez você tenha dado conta por tempo demais. Talvez você tenha suportado além do que deveria. Talvez você tenha confundido aguentar tudo com ser forte. Mas força também é saber parar. Força também é saber mudar. Força também é admitir: eu não quero mais viver desse jeito. E isso não é derrota. Isso é lucidez. Porque o verdadeiro despertar não é virar alguém iluminado, perfeito, intocável. O verdadeiro despertar é perceber onde você está se abandonando. É perceber qual personagem você está sustentando. É perceber qual dor ainda está tomando decisões por você. E escolher, pouco a pouco, voltar. Voltar para a sua verdade. Voltar para a sua presença. Voltar para a sua fé. Voltar para a sua essência. Porque talvez você não esteja cansado da vida. Talvez você esteja apenas cansado de viver distante de si mesmo. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de perguntar apenas como eu aguento mais e começa a perguntar o que eu preciso soltar para finalmente viver. E talvez essa seja a resposta que você estava evitando. Não é sobre aguentar mais, é sobre voltar para casa. E essa casa é você. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala sobre consciência, espiritualidade, mente e os processos invisíveis que moldam a nossa vida. Deixa seu like, comenta aqui embaixo qual parte mais tocou você e compartilha com alguém que talvez esteja cansado sem entender o motivo. Obrigado por assistir até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.